precisava falar, mas eu entendo o jogador. Mas, assim, eu sempre sou um cara muito sincero. Se o time joga bem, se o time joga mal. Na última coletiva eu vim aqui, falei, o time não jogou bem, admiti isso, mas hoje, assim, claro que, em primeiro lugar, a gente pede desculpa pro torcedor, porque o torcedor vem querendo a vitória, e o Vila tinha a obrigação, sim, de vencer dentro de casa, então a gente entende a vaia do torcedor em relação ao treinador, isso é a coisa mais normal. Eu já respondi até uma pergunta de uma colega na última coletiva, até desnecessário falar sobre isso, porque eu tô acostumado com essa situação, todos os treinadores são. Agora, assim, não posso esconder que hoje, talvez, é difícil para o torcedor escutar o que eu vou falar, mas hoje foi a melhor atuação do Vila contra os times do interior. Não estou falando dos clássicos, tá? O Vila empilhou chance, teve 16 finalizações. Para vocês terem ideia, a gente teve 6 finalizações de dentro da pequena área. 6. No último lance ali, praticamente a bola bateu nas duas traves, a bola está teimando em não entrar. Enaltecer que o time não tomou gol, mais uma vez, volto a dizer, é difícil para o torcedor escutar isso, mas nós temos uma defesa sólida, apesar que sofreu. E o que eu cobro disso? O time não pode se desorganizar. A gente não conseguiu fazer o gol, mas tu não perde a partida. Então a gente sofreu no final por uma desorganização, mas assim, a gente teve volume, a gente chegou, a bola está teimando em não entrar, resta nós, nesse momento, não tem que falar muito, é difícil explicar porque a gente monta uma estratégia para a partida. Hoje, no aquecimento, a gente perdeu o Urso, né, que sentiu um desconforto no adutor. A gente começa o jogo com muito volume, talvez o melhor volume que a gente teve contra os clubes do interior. E aí o Todinho sente, a gente tem que fazer uma alteração do que a gente pensou, trazer o Torres para o lado, ingressar com o Paulinho, tira o Igor de onde nós treinamos, que era do lado esquerdo, que a gente analisou também o adversário e as coisas saíram um pouco do controle, a gente tentou ajustar, infelizmente a bola não entrou. Temos agora nesse momento trabalhar, rever os erros, tentar colocar as coisas no rumo certo. Ao vivo também aqui na TV Brasil Central, na saída, o Poveda deu uma declaração assim que me chamou a atenção, que ele falou assim: a gente tem que esquecer os clássicos são jogos diferentes, o Vila jogou bem, mas a gente tem que esquecer e a gente tem que saber jogar contra os times do interior. Que leitura que você faz isso? A partir do momento que o jogador faz esse comentário, eu acho que ele, por mais que você faça o seu trabalho, ele quis dizer que os jogadores também podem render mais, jogar diferente contra esses times do interior. Qual é a sua leitura? Todo mundo tem que render mais, né? O treinador tem que render mais, os jogadores, mas assim, volto a dizer, acho que a gente teve um volume bom hoje, a gente hoje foi o jogo que a gente mais finalizou no campeonato, não tenho dúvida disso. Essa questão do clássico o jogador ele gosta do jogo grande, mas ele tem que entender que durante o ano não é só jogo grande. Então o Poveda tá certo, mas isso é uma coisa que a gente vem já tocando no assunto, né? Não só os atletas, comissão, direção, a gente precisa jogar todo o jogo em alto nível. Os atletas se entregaram, não tem como vir aqui e falar que os atletas não se entregaram, a gente se entregou, a gente criou, a gente teve chances, a gente teve as duas bolas na trave num mesmo lance e a bola não entra. A gente tem que trabalhar. A gente vai ter, quantos jogos a gente teve aí? A gente tem 1 mês e meio de trabalho. Se a gente for olhar, eu já falei isso várias vezes, eu sei que muitas vezes a gente pensa só no nosso trabalho, mas é o Brasil inteiro com esse problema. São Paulo aí, que eu falei na rodada passada, que empatou com a Inter de Limeira, com um jogador a mais, nessa última rodada empatou com o Velo Clube, se não me engano, 3-3. Todos os clubes de Série A e Série B estão tendo dificuldade. Estou querendo justificativa para o meu trabalho? Claro que não. Não tem problema ser cobrado, não tem problema o torcedor me cobrar. Prefiro muito mais que cobre o Lacerda do que os atletas. Os atletas têm que ter tranquilidade para trabalhar. Agora é o que? A gente botar a cabeça no lugar, descansar, pensar, recuperar os atletas, começar a trabalhar amanhã. Não podemos ter folga, é trabalhar, porque vai ser a primeira vez desde que iniciou o campeonato que a gente vai ter uma semana de trabalho. Então assim, a gente espera que com uma semana de treinos, uma semana limpa de treinos, a gente consiga evoluir, porque a gente tem o último jogo dessa primeira fase, onde a gente precisa cada vez mais encorpar, melhorar o terço final do campo. Defensivamente a gente só sofre em transições, em alguns momentos que a gente se desorganiza, porque a gente daí quer ganhar o jogo de qualquer maneira, mas não tem terra arrasada. Confio muito nesse elenco que ganhou os 2 clássicos, mas não tem que ficar falando mais de clássico. Eu confio porque eles foram escolhidos a dedos para estar aqui no Vila. Então eu confio no meu trabalho, confio no trabalho do Vila. Tenho certeza que esse grupo aí vai dar uma resposta muito positiva, como já deu nesse campeonato. Lacerda, você disse que você tem uma defesa sólida, tem um meio-campo consistente e um ataque inoperante que não está conseguindo produzir. Fazer o quê? Se reinventar o quê para poder os gols saírem? Mas quando a gente fala que a defesa é sólida, é porque o Poveda ajuda, é porque o Torres ajuda, é porque o Igor ajuda. Nenhuma defesa, a gente costuma dizer, os zagueiros estão bem, não. O Thiago, o Maia, o Chapo, eles estão muito bem, mas é tudo por causa de uma sustentação.
Muitas vezes o comportamento do time, taticamente, defensivamente, está muito bom. Ofensivamente, quem não tem que melhorar não é o Poveda, não é o Bruno, não é só o Toves, é o conjunto, porque a bola ela tem que sair mais limpa ali de trás, né? Nós precisamos hoje melhorar, talvez o segundo momento do jogo, que é a preparação para a finalização. Eu vou cobrar o que do Poveda? Hoje ele teve a chance de finalizar ali, finalizou, bateu na trave, mas assim, a gente precisa esse penúltimo terço, né? A gente tem que melhorar. A gente conseguiu essa semana, devido a não ter jogado a Copa Verde com o time principal, a gente teve 2 treinamentos. 2. Sendo que o primeiro treinamento de quinta-feira a gente trabalhou 15 minutos. E ontem, no pré-jogo, a gente trabalhou 20. Foram 35 minutos que a gente não tinha trabalhado até então. A gente não ganhou o jogo, mas o volume ofensivo melhorou. Ah, mas não fizemos o gol? Não fizemos o gol. Temos que trabalhar para isso. Eu não tenho dúvida que um time que está organizado defensivamente, a progressão do trabalho é melhorar ofensivamente. Que imagina se nós estivéssemos perdendo, imagina se nós tivéssemos tomado gol. A gente está com uma derrota na competição. Claro que a gente poderia, a gente está devendo, a gente precisa mais, a gente precisa, quanto os clubes considerados do interior, mas que não tem bobo na competição, a gente precisa melhorar, mas eu acredito muito nessa semana que a gente vai ter a primeira semana cheia de treino, a gente melhorar esse terço final, a gente já vem trabalhando, a gente analisa muito essa questão de treinamentos, tenho certeza que o time vai evoluir. Rafael, qual vai ser então o seu grande foco na semana? Uma organização ofensiva, mas assim, a gente não pode passar uma semana inteira, a gente tem que ter equilíbrio. A gente vai dar ênfase na organização ofensiva, vai dar ênfase em terço final de campo, em segunda fase de construção, mas também não pode perder a fase defensiva. Aí eu passo aí uma semana só ofensiva, a gente vem, se desorganiza. Tem que ter um equilíbrio, mas com certeza dá um foco maior na parte ofensiva da equipe. Volto a dizer, não depende só dos atacantes, depende do conjunto. Desde lá do Maurício, essa organização ofensiva que a gente precisa. Lacerda, teve esse volume de jogo no começo, chances perdidas, no fim ali 2 bolas na trave no mesmo lance, mas teve um momento ali de show de horrores. O que é essa questão técnica, como é que pode melhorar isso? Essa desorganização que eu falei, desde as minhas primeiras entrevistas eu sempre falei assim, eu gosto de ter uma equipe organizada, principalmente no momento defensivo. Se a gente for olhar, a gente sempre foi uma equipe organizada até pelo baixo número de gols que a gente tomou. O que acontece? O jogador ele fica no ímpeto de querer ganhar a qualquer momento, porque é ruim. Eu já tive daquele lado do atleta ali, jogando dentro de casa, vindo de um resultado ruim na última rodada, torcedor, mesmo assim, vem, torce. Eu preciso enaltecer uma coisa, no final do jogo, faltando 2 minutos, 3 minutos, a torcida vaiou, xingou o treinador e tem que xingar mesmo, mas ela apoiou o tempo inteiro. Então assim, o jogador ele sente o ímpeto também do torcedor. Olha, eu já trabalhei em outras equipes e vejo outras equipes que com 20 minutos do primeiro tempo, se não sai o gol, já começa a vaiar. Hoje o torcedor veio aqui, em momento algum vaiou. No final do jogo, faltando 5 minutos, a vaia normal, e no final do jogo, ele pagou o ingresso, ele tem direito de vaiar. Agora, assim, esses lances que aconteceram, no primeiro tempo eles tiveram uma transição, foi a bola da trave, né, no primeiro tempo, foi um erro nosso de compactação, nós estávamos muito descompactados, e o João Vieira tinha que ter feito a falta, ele não quis matar a falta, a gente tomou a transição, esse lance, mas foi um lance isolado. E no final do jogo, muito no ímpeto de querer ganhar o jogo. O Thiago querendo ir para a área, o Maia querendo construir, que não era a obrigação do Maia querer construir, carregar essa bola, e a gente deu uma desorganizada, mas eu preciso enaltecer que essa desorganizada é muito pelo ímpeto do jogador de querer ganhar o jogo. Não, mas eu queria dizer, era dos erros técnicos do Vila Nova, a questão dos passes errados. Assim, não é todo dia que o atleta vai estar no seu melhor dia, né? E ele tenta, ele vai, ele treina para melhorar. A gente no dia a dia ele vai começando, aí tenta uma jogada, perde a confiança, tenta de novo, erra de novo. Parece que, gente, eu falei para eles, os jogadores têm que ter mais confiança, acreditar, eles foram escolhidos a dedo para estar aqui. Então, assim, um pouquinho mais de confiança que a gente tenta passar para eles. Mas essa questão técnica, tem dias que ele vai acertar, tem dias que ele vai errar, isso aí faz parte do processo. Ô Lacerda, te perguntar agora sobre uma situação ofensiva. Para muitos, quando o Vila Nova quando você substitui Júnior Todinho ou Emerson Urso, esse lado que é substituído cai muito com a entrada dos jogadores reservas. Na sua visão, isso acontece também? A gente caiu de rendimento hoje com as trocas, mas assim, seria muito oportuno eu vir aqui e falar, não, os jogadores que estão entrando, cara, a gente montou esse grupo, todos os atletas foram escolhidos, ninguém veio aqui, a gente escolheu bem eles. A gente tem que entender que é um ano muito longo. Talvez alguns atletas não tiveram assim, oportunidade de iniciar todos os jogos como titular, né? O Todinho hoje ele é um titular da equipe, assim como o Urso. A gente muitas vezes tem que ter calma, é o processo natural dos atletas. Tenho certeza, como tu falou, entrou o Labandeira, entrou o Paiva, entrou o Dodô. Quando esses atletas foram anunciados lá no início, há 1 mês e meio atrás,
a torcida gostou, todo mundo achou nomes interessantes. Sim, a gente tem que, nós como treinador, eu como treinador, eu como chefe da comissão técnica, eu preciso potencializar eles. Seria muito oportuno eu vir aqui falar esse não está bem ou esse está mal. Não, não. Cabe a nós melhorá-los, cabe a eles, claro, conversas individuais, mostrar para eles em imagens e vídeos o que eles precisam melhorar, mas eu tenho certeza que todos os atletas que estão aqui ainda vão dar um retorno para a gente. Ô Lacerda, domingo, você falou que tem a semana cheia, né? Ou seja, é o mesmo time da Copa Verde contra o Brasiliense, né? Que foi lá. E domingo tem a Jataiense brigando também pelo quarto lugar, né? E o Vila precisa reabilitar. 3 dias depois, a Inter lá em Limeira, Copa do Brasil, né? Qual seria a estratégia, então, já que você precisa colocar força total num jogo lá em Jataí, uma viagem que pode dar algum desgaste, e 3 dias depois, outra grande decisão contra a Inter? Humberto, assim, a gente já rodou bastante o elenco nessa competição, né? Tanto que tinha algum jogador hoje que está um pouco mais desgastado, mas a gente optou em manutenção de equipe, justamente para eles cada vez terem esse entrosamento maior. Todos já tiveram oportunidade, todos do elenco já tiveram oportunidade de iniciar jogando, então assim, é momento de dar sequência. A nossa parte física ela tá muito boa, a gente conseguiu, por esses revezamentos, a gente tem que pensar, o futebol, ele é momentâneo, mas eu não posso como treinador vir aqui pensar só no meu, eu tenho que pensar o ano do Vila. Eu tenho que pensar o ano todo do Vila, eu tenho que pensar lá na Série B para esses jogadores não chegar lá na B desgastados, com problema de lesão. Então assim, a gente deu muita ênfase em par de força. Eu não vejo problema algum no domingo a gente ir com força total lá. Acho que tem jogador suspenso, se eu não me engano o Thiago, acho que tomou o 3º cartão amarelo, ou algum jogador pontualmente a gente, se tiver desgastado. Porque depois tem a Copa do Brasil. Como a gente conseguiu dar esse revezamento, os jogadores trabalharam muito essa questão da força, eu não vejo problema a gente ir com a equipe que tem a principal, a titular, e pensar na Copa do Brasil. O jogador hoje está acostumado a jogar toda quarta e domingo, mas muito em cima do que a gente conseguiu fazer no início de temporada.